Olá, pessoal. Aqui é a professora Mara Alencar e hoje vamos dar continuidade à razão e proporção, certo? Vocês vão poder encontrar esse conteúdo no livro de matemática, na página 34, tá bom? Bem, o que seria a razão? Dado dois números reais A e B, com B diferente de zero, chama-se razão de A para B o quociente A para B, que também pode ser indicado por A dividido por B. Então, pessoal, eu quis dizer para vocês que o B, por ser denominador, ele tem sempre que ser diferente de zero, porque não existe divisões por zero, certo? Já o número A, ele é chamado de antecedente e o número B é chamado de consequente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a razão de 3 para 4 é 75 centésimos. O que isso quer dizer? Que 3 dividido para 4, eu vou obter 75 centésimos no resultado. Outro tipo de razão. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la é igual à velocidade média de um automóvel, certo? É uma outra forma de indicar uma razão. Outra razão. A razão entre a massa que um corpo possui e o volume ocupado por ele é a densidade desse corpo. Também uma outra forma de demonstrar o que seria uma razão. A razão entre a medida de uma distância no desenho e a medida real é igual à escala, tá? São outras formas de vocês estarem identificando e observando o que são razões, certo? Aqui nós temos outros exemplos, certo? Vamos lá. Em um grupo de 60 turistas que visitaram o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, havia 36 brasileiros e 24 estrangeiros. Ok. A razão entre o número de brasileiros e o número de estrangeiros no grupo é de 36 para 24. Quando eu simplifico essa fração, eu vou obter 3 meios. Como foi que eu simplifiquei? Eu dividi o 36 por 12 e obtive 3. Dividi o 24 por 12 e obtive 2, tá? O que significa que para cada 3 brasileiros, há 2 estrangeiros. Então, é uma definição bem simples do que seriam essas razões. O que eu quis dizer com isso? Eu disse que para cada 3 brasileiros que visitavam o Pão de Açúcar, havia também 2 estrangeiros, certo? Um outro exemplo. A razão entre o número de brasileiro e o total de turistas no grupo é de 36 para 60. Então, vamos lá, vamos simplificar essa fração. Simplificando novamente por 12. 36 por 12 eu obtenho 3. 60 por 12 eu obtenho 5. O que isso significa? Significa que para cada 5 turistas no grupo, 3 são brasileiros. Então, o que isso significa? Isso indica dizer que para cada 3 brasileiros, existem 5 turistas no grupo, certo? Se esse grupo fosse composto por 8 componentes, eu poderia dizer que dos 8, 5 eram turistas e 3 eram brasileiros, certo? Então, vamos lá. Outro exemplo. Para um concurso público, candidataram-se 24.500 pessoas para concorrer às 20 vagas disponíveis, certo? Qual seria a razão? A razão seria de 24.500 para o quê? A quantidade de vagas, que são 20. Se você for dividir 24.500 por 20, você vai encontrar 1.225. A mesma coisa eu vou fazer com o denominador. Vou dividir por 20, que vou encontrar 1. Então, seria uma proporção de 1.225 candidatos para uma vaga, tá? Então, isso representa o número de candidatos por vaga. Cada vaga está sendo disputada por 1.225 candidatos.
Então, vamos deixar mais claro o que seria realmente razão. É a divisão ou relação entre duas grandezas. Se numa classe tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Certo. Então, vamos lá. Mais uma vez eu vou colocar 40 dividido para 30. Em seguida, eu faço a divisão, tá? Do numerador e do denominador pelo mesmo número. Então, aqui eu vou dividir por 10. 40 dividido por 10, eu encontro 4. E 30 dividido por 10, eu encontro 3, tá? Totalizando aqui para mim, na minha razão, 4 para 3. Então, eu posso dizer para cada 4 meninos, existam 3 meninas. Essa é a minha razão, tá? De meninos para meninas. Agora, falaremos um pouco de proporção, certo? Dada duas razões, A está para B e C está para D, chama-se proporção a igualdade entre essas duas razões, certo? O que seria essa igualdade? Eu vou posicionar a primeira e imediatamente igualar a segunda razão. Como ficou aqui, pessoal? A dividido para B é igual a C dividido para D, certo? Em uma proporção, os números A e D são chamados extremos. E os números B e C são chamados meios. Notem que essa informação ela é muito importante para vocês nesse momento. Se vocês não identificar quem são os extremos e quem são os meios, vocês não vão conseguir calcular as proporções. Na proporção A dividido para B igual a C dividido para D, vale a propriedade. Que propriedade é essa? Eu vou igualar os extremos aos meios. Vou multiplicar A vezes D e vou igualar a B vezes C. Bem, se aqui eu tivesse números, tá? Digamos que eu tivesse o número 2/3 igual a 3/9. O que eu faria? Eu iria multiplicar 2 vezes 9 e 3 vezes 6, certo? E esse resultado, o resultado da minha multiplicação, teria que ser igual. Porque se não fosse igual, eles não estariam formando uma proporção. Eu não teria uma proporção como resultado, certo? Então, vamos lá. Para demonstrar, basta multiplicar os dois membros da igualdade por B vezes D. E olha só, pessoal, esse resultado, tá? Eu não posso, nem o B nem o D, eles não podem ser de forma alguma o zero, certo? Nenhum desses dois denominadores, porque se vocês observarem, o B e o D são denominadores, então eles precisam ser diferentes de zero, porque não acontece essa proporção se eles forem iguais a zero, tá bom? Então, vamos lá, mais uma vez. Dizemos que o produto dos extremos, no caso é A e D, é igual ao produto dos meios, que é B e C, certo? Identifiquem direitinho o que são os extremos e o que são os meios, certo? Notem que as letras A, B, C e D estão no lugar de números. Eu vou dar exemplo agora para vocês, utilizando essas letras, tá? No lugar das letras, eu vou estar utilizando números. Vamos ver. Na proporção 2/3, que é igual a 6/9, eu tenho que 2 vezes 9, olhem só, 2 vezes 9 é igual a 3 vezes 6. Ok, observem que 2 vezes 9 é 18. E 3 vezes 6 também é 18, certo? Então, eu observei que eles formam, sim, essas duas razões formam, de fato, uma proporção, porque o resultado, tá, dessa igualdade é igual a 18. Temos aqui outra proporção.
1/4 é igual a 4/16. Vamos lá, multiplicando 1 vezes 16 e 4 vezes 4. Quanto é 1 vezes 16? 16. E 4 vezes 4? 16 também. Então, eu já pude observar que realmente forma uma outra proporção, tá? Porque os seus valores, quando multiplicados, eu encontro do lado direito e do lado esquerdo da igualdade, eu encontro o mesmo resultado. Por isso, são chamados de proporções, valores proporcionais, certo? Olha só, vamos analisar bem direitinho. Proporção. A proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões, o que eu já tinha falado com vocês. Quando temos a igualdade só de duas razões, chamamos essa igualdade de proporção simples, certo? Se tivermos a igualdade de mais de duas razões, chamamos de proporção contínua. Então, existe uma diferença. Hoje, iremos trabalhar somente as proporções simples, certo? Nas próximas aulas, vou trabalhar com vocês as proporções contínuas. Olha, agora temos um outro exemplo, tá? Determine o valor de x na proporção. Já no enunciado, estou informando que essas duas razões formam a proporção. Eu não deixei nenhuma dúvida quanto a isso. Se eu sei, né, que elas formam a proporção e que um desses valores é desconhecido, o que eu tenho que fazer agora para encontrar esse valor desconhecido? Pronto, eu vou multiplicar os extremos e igualar ao valor dos meios. Quem são os extremos aí? O 2 e o x. Quem são os meios? O 7 e o 12. Então, para resolver esse exemplo e encontrar o valor de x na proporção, vamos utilizar uma regra de 3 simples, certo? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar agora 2 vezes x igual a 7 vezes 12. Quando eu multiplico 2 vezes x, eu encontro 2x. Quando eu multiplico 7 vezes 12, eu encontro 84, certo? Ficando 2x igual a 84. Na minha variável tem um número, e esse número não pode ficar com a variável. O que é que eu vou fazer com esse número? Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, eu vou obter x igual a 84 dividido por 2. E agora eu vou colocar x igual a 42. Portanto, x vai ser igual a 42. Então, para de fato, pessoal, eu encontrar aqui uma proporção, o valor de x precisa ser 42. E foi isso que eu acabei de encontrar. Encontrei esse valor que estava faltando, tá? Tem um outro exemplo também de proporção. Vamos lá. Nesse outro exemplo, observe que eu não tenho apenas um número nos meios ou nos extremos, tá? Eu tenho números a serem multiplicados. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho x menos 1 dividido por x menos 2 igual a 3 meios. Então, vamos lá. Começando, multiplicando os meus extremos, tá? 2 vezes, abre parêntese, tá? Porque é uma multiplicação. E o 2 precisa multiplicar tanto o x como o 1 negativo, certo? Então, eu abro parêntese e coloco x menos 1, fecho parêntese. Vou colocar a igualdade agora. Vou multiplicar os meios. 3 vezes, abre parêntese, são dois números para serem multiplicados. 3 vezes x menos 2, fecha parêntese. Multiplicando agora, pessoal. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1 negativo, 2 negativo. Igual 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2 negativo, 6 negativo. Ok. Agora eu vou deixar os números que contêm a variável de um lado e os números que não têm essa variável do outro lado da igualdade. Então, eu deixo 2x
e levo o 3x, só que com um sinal diferente. Fica 2x menos 3x igual a 6 negativo mais 2 positivo. Esse 2, ao passar para o outro lado da igualdade, eu mudo o sinal. Continuando, 2x menos 3x, eu vou obter x negativo, tá? Igual, eu tenho agora 6 negativo e 2 positivo, eu vou obter 4 negativo. Observe que na minha variável existe um sinal negativo e eu não posso ficar com esse sinal negativo. Por isso, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, para que o sinal negativo do x desapareça, eu multiplico tanto o x como 4. X negativo vezes 1 negativo, vou encontrar x positivo. 4 negativo vezes 1 negativo, eu vou encontrar 4. Então, o valor do x nessa proporção, ele é igual a 4. E se você substituir, você vai encontrar, né, lá em cima, você colocando 4 menos 1 e 4 menos 2. Quando você resolver, você vai ver realmente que encontrou valores proporcionais, certo? Então, pessoal, estarei deixando uma atividade para vocês. É uma atividade pequena e assim que vocês responderem as questões, vocês podem estar me enviando, certo? Então, pessoal, por hoje é somente esse conteúdo, razão e proporção. Na próxima aula iremos ver porcentagem, tá? Aguardo o retorno das atividades de vocês e bons estudos.